Ainda falando de Lagoa Formosa, e aí a gente saiu aí da Covid e vamos para o campo político, Ludmila, até porque nós citamos aí um candidato, tem uma informação sobre ele agora, a Justiça revogou liminar o candidato Didi, né, lá de Lagoa Formosa, que pedia para suspender a rejeição de contas enquanto ele era prefeito em 2011. E aí essa informação começou a circular hoje, inclusive, e a gente trouxe aqui para essa avaliação nossa aqui na análise de notícias. Em 2011, a Câmara Municipal de Lagoa Formosa rejeitou as contas do então prefeito Edson Machado de Andrade Didi. Didi entrou com um pedido de liminar na Justiça pedindo que a decisão da época fosse suspensa, pois não teve conhecimento da análise dos vereadores, só após a decisão, impedindo, portanto, o contraditório e ampla defesa. Entretanto, segundo decisão do juiz de primeira instância, Rodrigo de Carvalho Assumpção, da 4ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas, documentos evidenciam que Didi agiu de má-fé, omitiu documentos que demonstravam a abertura do processo administrativo e intimação pessoal. E com isso, o juiz revogou o pedido de liminar do candidato a prefeito. De acordo com a Lei Complementar número 64, os que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão, a todos os ordenados de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Agora resta saber se todos esses itens constam na petição inicial. Didi pode recorrer, mas agora é uma corrida contra o tempo, pois pode significar problemas para a sua candidatura à Prefeitura de Lagoa Formosa. Até porque, Ludmila, essa corrida contra o tempo que você colocou aí no material, ela chega no momento justamente em que foi dado o pontapé nessa nova etapa aí da campanha eleitoral, e é o prazo em cima de prazo que vai se esgotando diante de uma possibilidade do candidato recorrer. Até conversei hoje com a defesa dele e o advogado disse que vai recorrer, ainda não recorreu, mas vai recorrer. Mas aí é prazo sobre prazo, como eu dizia, que vai se esgotando, o que pode, evidentemente, aí provocar prejuízos à intenção do candidato Didi, né, tentar retornar à prefeitura por uma eleição como essa, né? Até porque os eleitores ficam sem saber o que está acontecendo exatamente e há o desgaste do próprio candidato a fim dessas questões aí. Mas, Odair, algumas coisas que a gente tem que analisar sobre até essa lei complementar que a gente colocou aí em tela, a lei complementar número 64, algumas questões aí. Essas contas são insanáveis? Esses atos são dolosos? Causou algum tipo de lesão aí à máquina pública? O prefeito, à época, ele foi beneficiado ou não? São várias questões aqui que precisam ser analisadas pela Justiça para, então, a gente ter uma resposta em definitivo, até porque não é toda a questão, não é toda a decisão que vai implicar ou vai acarretar na inegibilidade do candidato. Então, mas são desgastes somados aí que, ao invés de estar concentrado numa campanha, tem que estar de olho ali na Justiça para saber o que vai acontecer. E de cá também a gente continua de olho.